Balanço patrimonial. Só de ouvir, muita gente já pensa numa planilha super complicada, cheia de números, né? Mas, e se a gente te dissesse que isso é, na verdade, uma ferramenta surpreendentemente simples e mais poderosa para entender a real situação de qualquer negócio? É isso que vamos desvendar agora. A grande questão é essa: será que existe um jeito de tirar um retrato, uma foto instantânea da saúde financeira de uma empresa? Uma imagem única e clara? A resposta é sim. E é exatamente isso que o balanço patrimonial faz. Pense nele como a selfie financeira da empresa. E para a gente decifrar essa selfie, o caminho é bem direto. Primeiro vamos entender o que é essa tal de fotografia. Depois, os dois lados da moeda. Aí, a gente segue a lógica de origem e destino, descobre a equação de ouro da contabilidade e, para fechar, aprende a falar a língua dos negócios. Vamos lá? Então, começando pelo começo, o que exatamente quer dizer que o balanço é uma fotografia financeira? Bom, o nome técnico para isso é estática patrimonial. Mas calma, não precisa se assustar com o termo. A chave é pensar literalmente numa fotografia. Não é um filme, sabe? Não mostra o movimento ao longo do tempo. É um retrato estático, congelado, que revela exatamente como a empresa estava numa data específica. Por exemplo, no dia 31 de dezembro. É aquele clique naquele momento. Certo. Se o balanço é uma foto, como ela é composta? É bem simples. Ela tem dois lados que se equilibram perfeitamente. A lógica é incrivelmente direta. De um lado, no esquerdo, que a gente chama de ativo, fica listado tudo que a empresa tem, onde o dinheiro foi aplicado. Do outro lado, o direito, que é o passivo mais o patrimônio líquido, a gente mostra de onde veio o dinheiro para conseguir tudo aquilo. É um mapa bem claro. De um lado, o destino dos recursos, do outro, a origem. E o que seriam essas aplicações, esses ativos? São coisas bem concretas do dia a dia. O dinheiro vivo no caixa, a grana na conta do banco, o estoque de produtos lá no galpão, o que os clientes ainda precisam pagar para a empresa e, claro, os veículos, as máquinas, os prédios, enfim, todos os bens e direitos que a empresa possui. E como é que a empresa bancou tudo isso? As fontes ou as origens do dinheiro são o passivo e o patrimônio líquido. Isso inclui o que ela deve para os fornecedores, os empréstimos que pegou no banco, os impostos que ainda vai pagar, mas também inclui o dinheiro que os próprios sócios colocaram no negócio, que é o capital social, e os lucros que a empresa foi gerando e reinvestindo. Mas por que esses dois lados, a origem e o destino, têm que estar sempre em equilíbrio perfeito? A resposta está na lógica mais fundamental de como o dinheiro funciona. O ponto crucial é este aqui: não tem mágica. Todo e qualquer real que é aplicado em alguma coisa, tipo na compra de um carro, teve que vir de algum lugar. Ou ele saiu do caixa, ou veio de um empréstimo, ou saiu do bolso de um sócio. A origem e a aplicação têm sempre, sempre, o mesmíssimo valor. Vamos ver isso funcionando na prática. Olha só a fotografia da empresa XYZ. Do lado esquerdo, o ativo. A gente vê tudo que ela tem, caixa, estoques, terrenos. E do lado direito, a gente vê como ela financiou tudo isso, com dívidas com fornecedores, capital dos sócios e por aí vai. E é aqui que a mágica acontece. Se a gente somar todo o lado esquerdo, o ativo, o resultado é 20 mil. Agora, se a gente somar todo o lado direito, o passivo e o patrimônio líquido, o resultado também é 20 mil. E olha, isso nunca, jamais é coincidência. É a regra de ouro do jogo. Para essa ideia ficar bem clara, imagine que essa empresa comprou R$ 5.000 em mercadorias, mas a prazo, sem pagar na hora. O que acontece no balanço? A aplicação do dinheiro foi no estoque, que aumentou em 5 mil, certo? E a origem desse recurso foi um aumento na dívida com fornecedores, também em 5 mil. Um lado sobe, o outro sobe junto, e o equilíbrio continua perfeito. Com essa lógica toda do equilíbrio bem clara na cabeça, a gente está pronto para finalmente revelar a equação de ouro, a fórmula que rege toda a contabilidade. E aqui está ela, a equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Isso não é uma coisa para decorar, sabe? É a consequência lógica de tudo que a gente acabou de conversar. O mais importante para lembrar é isso. A equação funciona porque ela só está refletindo a realidade. A realidade de que as aplicações de recursos, ou seja, o ativo, precisam ser exatamente iguais às origens desses recursos, que são o passivo e o patrimônio líquido somados. E para fechar com chave de ouro, vamos montar um pequeno dicionário. Com ele, fica muito mais fácil falar a língua dos negócios com total confiança. É que, muitas vezes, aparecem outros nomes para as mesmas coisas que já vimos.
Ouviu falar em capital de terceiros? É só um jeito chique de falar passivo. E capital próprio? É o nosso conhecido patrimônio líquido. A aplicação de recursos, como já vimos, é o ativo. Com essa tabelinha, não tem mais como se confundir. E com isso, o balanço patrimonial deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças. Ele se transforma numa história, uma fotografia que agora sabemos como ler. Então a pergunta que fica no ar é, ao analisar a próxima selfie financeira, que história essa empresa vai contar?